Vereador César. Senhor presidente, ao saudá-lo, saúdo os demais vereadores que compõem a mesa diretora. Saúdo também os colegas vereadores que compõem o parlamento. Saúdo os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, com destaque para o nosso ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Rufino Saipo. Saúdo os acadêmicos da Faculdade de Direito da FURB. Saúdo o senhor e a senhora que estão em casa nos assistindo. Senhores vereadores, no dia 13 de abril, foi aniversário do falecimento de Max Rudolfo Wentski, que juntamente com Otto Huber fundaram a Artex, a indústria Artec. Então, as nossas homenagens aos familiares. E há poucos dias, senhores vereadores, senhores e senhoras, nós comemoramos 50 anos do golpe militar de 1964. Nunca ouvi e nunca li tanta besteira. Impressionante como as pessoas falam bobagem. E em razão do quê? Mas tem um aspecto positivo. Em razão, vereador Veneza, da democracia que nós estamos vivendo. Na democracia todos têm voz, todos têm vez. E essa democracia, ela se alicerça em 3 pilares, em 3 colunas importantíssimas, que são as colunas do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, vereador Diogo. Esses 3 poderes são harmônicos, mas independentes, vereador Beck. Sob o aspecto objetivo, ou seja, daquilo que esses poderes teriam que fazer, não há dúvida, vereador Roberto Tribes, de que o Poder Legislativo é o mais importante deles. Porque a nível federal o Poder Legislativo faz as leis. E o Poder Executivo executa as obras dentro do contexto dessas leis, e o Poder Judiciário faz cumprir essas leis. Então, dentro do aspecto objetivo, repito, daquilo que eles deveriam fazer, não há o que questionar. Quanto melhor for o Poder Legislativo, mais chances nós teremos de termos justiça social e mais cidadania. E o Poder Legislativo, ele se realiza nas 3 vertentes. Na vertente federal, que é o Congresso Nacional, as 2 casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, a nível estadual com a Assembleia Legislativa e a nível municipal com as nossas câmaras de vereadores. Já sob o aspecto subjetivo, ou seja, daquilo que é feito, então aspecto objetivo, aquilo que deveria ser feito, aspecto subjetivo, daquilo que é feito, o nosso Poder Legislativo, mas deixa muito a desejar. A nível federal, é simbólico, é capacho, é corrupto na sua maioria. Evidentemente que essa banda podre do Poder Legislativo, que não age, que não trabalha, que devia ser chamado o poder da tartaruga, não faz a reforma política, não faz a reforma tributária, não faz a reforma penal, teve o disparate de deixar para o judiciário decidir acerca do casamento homossexual, não teve coragem de decidir, não teve coragem de decidir sobre o aborto de fetos sem cérebro, anencefalia, não teve coragem de decidir sobre as pesquisas de células troncos embrionários, não faz nada, é simbólico. Ultimamente, o Poder Legislativo Federal tem servido apenas para se fazer presente quando se trata de QI. Mas não é o QI de coeficiente de inteligência, é o QI de quem indica, é o QI da corrupção, é o QI da safadeza.
Poderia-se hoje fechar o Congresso Nacional, que não iria fazer falta para brasileiro absolutamente nenhum. É uma vergonha, é uma letargia, é uma subordinação. E hoje, os senadores e deputados federais, na sua maioria, nós temos os deputados e senadores bons, vereador Marcelo Lanzarin, ele só serve de instrumento para que os partidos políticos possam extorquir, possam fazer valer a sua força representativa, não para ajudar, para prejudicar, para extorquir. E não pensem os senhores de que a CPI que está sendo montada para discutir a Petrobras, que não quero discutir aqui a importância ou não da CPI, não quero entrar no mérito, ela só está existindo porque o Executivo não deu a um grande número de deputados e senadores da base governista aquilo que eles queriam. É ou não é uma vergonha? Claro que é. Mas vamos deixar um pouquinho o poder legislativo federal e vamos passar para o legislativo estadual. Bons dias, bons tempos, vereador Marco Van Robson. Aqueles em que as forças vivas do nosso município, a CIB, CDL, Sinduscom, CODEIC, Intersindical Patronal, a UAB, a AMP, a imprensa, estufava o peito e fazia a campanha do voto útil, do voto regional, com orgulho. Bons tempos aqueles em que a eleição de um deputado era sinônimo de respeito de parte do Executivo para com a nossa cidade. E bons tempos aqueles que a eleição de um deputado era sinônimo de retorno de obra, de investimento e de respeito para com os nossos tributos. Acabou. Hoje, os deputados, principalmente aqueles que fazem parte da base do governo e dão nome aos bois, deputado Ismael dos Santos, deputado Jean Kuma, deputado Gilmar Quinésio, serve apenas de símbolo, não representa absolutamente mais nada. E juntamente com a deputada Ana Paula, que faz oposição ao governo, nós temos 10% da Assembleia Legislativa aqui em Blumenau. E alguém, se eventualmente não estiver concordando com a minha posição, que faça então a pergunta para ver o que os deputados que fazem parte da base do governo fizeram até agora por Blumenau. Não consegue responder? Eu vou lhe dar um indicativo. Faça a pergunta então para ver o que o governador Raimundo Colombo fez até hoje por Blumenau, com 3 deputados de sua base aqui da nossa região. Não tem resposta ainda? Não vai ter, porque não fez nada. Absolutamente nada. Mais um minuto para Vossa Excelência concluir. Eu tenho dito e vou repetir, faltam 250 dias para esse governo encerrar a sua gestão. E tinha dito que ele corria o risco de ser o pior dentre os ruins, o mais injusto dentre os injustos e o mais discriminador dentre aqueles que nos discriminam. Hoje eu tenho a certeza de que ele não está mais nessa expectativa. Ele é o mais injusto, o mais ruim, o mais discriminador dos governadores que nós tivemos. Não vai conseguir fazer mais nada. Não vai fazer o prolongamento da SC-108. E a grande obra da SC-108 é uma lombada física que foi feita lá depois de vários acidentes, depois da sociedade se reunir e pedir. É uma vergonha. Não vai sair do papel. Não vai sair do papel o complexo penitenciário. Mais de um ano para desapropriar. Não vai sair do papel a transferência, a relocação do batalhão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Não vai fazer nada na rua Silvano Canto da Silva. Não vai fazer com que a BR-470 deixe de ser uma coxa de retalho. Acabou, encerrou. Esse governo morreu para nós, não vai fazer absolutamente mais nada. Fomos salvos pelo gongo, senhor presidente, que eu ia falar agora da nossa casa, mas não tem mais tempo. Fica para outra oportunidade.